Passarinho, que som é esse? Bom, 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 bom. Olá, artisteiros! Tudo bem? Eu sou o Jefferson Nascimento, arte educador, e crio essas pontes de encontro entre as linguagens artísticas, pensando aí os educadores, pensando arte educadores que têm como objetivo trazer para os seus espaços de sala de aula, de projetos educacionais, a arte como uma linguagem de experiência e de vivência. Quando criança, provavelmente você, no Castelo Rá-Tim-Bum, já deva ter cantado muito. Que som é esse? E com os pássaros do lustre do castelo, improvisado com a boca, os sons de instrumentos convencionais. Então fica comigo, eu já te conto um pouco mais, porque o Artisteiros acaba de começar. Este jogo é muito interessante para a gente poder brincar com as crianças, inventando essa configuração, né, do som de um instrumento convencional para como que ele seria articulado utilizando a boca. Como você faria usando apenas a boca o som deste instrumento? E desse instrumento aqui? E desse instrumento aqui? E desse instrumento aqui? E desse aqui? Então, basicamente a ideia é a gente apresentar imagens de instrumentos musicais e pedir para que as crianças possam aí criar, inventar, né, usando a própria boca, possibilidades aí de tradução desse som do instrumento para o nosso corpo. Um outro jogo, um outro recurso que a gente poderia criar, pensando em uma continuidade dessas experimentações, é tentar, a partir de um instrumento convencional, pensar nos materiais que estão à disposição na nossa sala de aula, que objetos a gente poderia pegar, para não ficar só nessa sonoridade da boca, que a gente poderia reproduzir um som parecido, com características interessantes, né, que se assemelham a esse instrumento referência. Então, pensando nesse instrumento que a gente falou da bateria, que objetos a gente tem aqui na sala que poderiam trazer esse som mais grave, né? Essa qualidade de som mais grave. A gente poderia fazer uma busca com as crianças e encontrar alguns objetos e testando esse som, se eles são mais agudos ou se eles são mais graves. Nesse caso, peguei aqui uma bacia e aí a gente iria experimentar, né? Testando os diferentes lados dela e entendendo os sons, como que eles se apresentam. Fazendo uma curadoria com esses materiais na sala de aula e entendendo a capacidade que eles têm de ganhar novos sons a partir da manipulação, né, das crianças, a gente vai elegendo essas qualidades deles. Então, uma lata também pode ser um tambor, né? Pensando que na bateria, por exemplo, a gente tem as partes mais graves do instrumento e as partes dos pratos, né, que são mais agudas. Então, isso seria uma brincadeira bem simples que poderia render aí boas estratégias para você, enquanto professor, professora, em diferentes espaços educativos, sejam eles formais ou não formais. E tem algumas possibilidades que a gente pode fazer no próprio aquecimento vocal com as crianças, que a gente está brincando de imitar sons. Imitar som é uma característica muito importante para o desenvolvimento da criança, no sentido da argumentação, da conquista dessa linguagem por meio da vocalização, e que isso impacta, né, na sua capacidade aí de oratória, de verbalização, e nos anos iniciais do ensino fundamental é algo bem importante para ser desenvolvido juntamente da leitura e da escrita. Então, pensando nisso, nessas possibilidades, a gente poderia fazer uma contação de histórias, por exemplo,
onde a gente não está utilizando o suporte do livro, onde a gente está utilizando a sonoplastia, esses efeitos sonoros criados totalmente por nós. Inclusive, até fiz um vídeo, você pode pesquisar, eu vou deixar ali um link aqui, onde a gente brinca assim, como se fosse uma radionovela antigamente, em que as pessoas faziam todos os sons, né, dos passos, a batida de porta, construindo essa narrativa com os sons junto para dar essa encorpada, né? Essa sensação de mais verossimilhança, de mais verdade na história. E aqui a gente pode fazer algumas brincadeiras de aquecimento vocal, pensando um cortador de grama, por exemplo. Como eu gosto de brincar com as crianças, quando a gente estava passeando pelo pátio, e aí de repente vem um mosquitinho. E aí esse mosquito vem todo dentro da boca da gente. E ele fica lá dentro ressoando, né? E aí a gente vai trabalhando alguns aquecimentos vocais com a importância do cuidado com a saúde vocal. E aí a gente não tá falando necessariamente de um preparo vocal para canto ou para fazer uma dramatização, mas um preparo vocal de cuidado, para que a criança vá tendo uma sensibilização desse aparelho fonador, né, que é uma caixa bem complexa de ressonadores, de ativadores, e que trazem esse som aí à tona. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo curto para a gente poder criar algumas brincadeiras e possibilidades para a sala de aula. E deixo como um desafio aí para você, para a gente finalizar esse vídeo. Escolha uma música que você conheça e pense como traduzir essa música utilizando somente aí sons produzidos pela boca. E aí, nesse caso, eu não estou falando de percussão corporal, né? De usar sons aí produzidos por diferentes partes do corpo. A gente está usando esse recorte aqui, né? Da boca e da produção que sai desse som aqui. Então, eleja uma música conhecida e tente reproduzir um trechinho dela usando apenas a boca. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!